Podcast Nova Odonto, aqui no Centro de Eventos do Ceará, na capital cearense, né? E sabadão, congresso que acontece nos dias 8 e 9, no dia 9, no sábado. E eu tenho o prazer de receber aqui em nosso podcast doutora Michele França. Seja bem-vinda, doutora Michele França. Evaldo, eu quero te agradecer pelo convite e quero te parabenizar, né, por esse grande evento. É muito, é muito inspirador quando a gente vê pessoas com coragem de romper. Não é fácil, né? Romper é algo bem difícil, mas geralmente é para pessoas que gostam de desafios, né? Isso é o evento está lindo, é um evento que a gente precisa, um evento que fortalece a classe, fortalece a cidade, fortalece o comércio, os negócios, o network, palestras de alto nível. Então, parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, viu? Mas já vou te fazer a primeira pergunta. Diz assim, lá vem, né? Eu queria saber um pouquinho da tua trajetória na harmonização orofacial, né? Quando você começou, qual desafio você encontrou? Eu tenho te acompanhado há algum tempo, depois voltei a acompanhar novamente, né? Já te peguei aqui numa outra vibe, né? Você Vai, um com o outro seu consultório, momento. outro É momento. E verdade. assim, eu queria entender um pouquinho como você conseguiu entrar na harmonização orofacial. Então, Evaldo, a minha formação, sou cirurgiã dentista e a minha primeira formação foi a ortodontia, né? Eu sou ortodontista, Da ontem, então, só te cortando, da ontem eu conversava com a Teresa Escardo aqui, que, por incrível que pareça, o ortodontista ele migra muito para harmonização orofacial. eu acho que o ortodontista e o bucomaxilo, Né? né? Porque a gente tem muito esse conhecimento do crescimento crâniofacial, porque já faz parte da nossa especialidade. Então, a ROF, a primeiro momento, ela veio como se fosse um refinamento do que a gente poderia entregar, né? Então, a gente entregava movimentação dentária e movimentação óssea através dos tratamentos ortodônticos, mas às vezes os tecidos moles precisavam ali de uma cereja, Certo. né? Então, inicialmente a ROF, ela veio muito nesse sentido, né? Quando eu fiz o meu primeiro curso de ROF, eu não pensava em entrar para a estética, até porque na época não se fazia. Eu fiz a parte de toxina para a função mesmo, justamente porque tinham muitos pacientes que quebravam o aparelho, quebravam brackets, por serem pacientes braquifaciais, musculatura muito pesada. Então, eu fiz para que a gente pudesse aplicar a toxina nesses músculos e Legal. os tratamentos ortodônticos caminharem, né? Só que aí, como eu sempre brinco, eu digo assim, eu achava que eu era um excelente ortodontista, até eu começar a ROF. Aí eu descobri que eu não era um excelente ortodontista, que realmente o meu dom era a ROF. Então foi uma paixão realmente muito grande. Eu sou uma pessoa de personalidade muito intensa e meu propósito de vida é entrega, né? Entregar o que eu estiver fazendo, aonde eu estiver. Então, eu me entreguei muito, eu me apaixonei e caí de cabeça, né? Caí assim com tudo mesmo para dentro da ROF, porque foi apaixonante. O coração apertava, os olhos brilhavam, não tinha hora para acabar de trabalhar. Eu trabalhava até meia-noite atendendo paciente, feliz da vida, porque eu amava muito, né? Então, realmente foi um dom. Eu encontrei esse dom, né? Eu me encontrei. E foi tudo na minha vida. Foi difícil. Você perguntou o meu principal desafio. Eu posso dizer que com toda certeza o meu principal desafio foi o início, né? Porque o início, quando eu comecei aqui no estado de Ceará, não tinham pessoas da área da odontologia, né? Que tinham poucas pessoas que trabalhavam nessa área. E foi uma época que estava tendo uma disputa muito grande judicial com outras classes, né, Sim. como a classe da medicina. Então, o meu principal desafio foi o início, porque realmente eu ganhei visibilidade, eu fui perseguida, eu fui denunciada no Ministério Público. Aí tu pega assim uma pessoa que sempre teve ali no seu cantinho e nunca teve problema com nada e de repente tu se vê denunciada no Ministério Público, né? Então, assim, para mim aquilo na época teve um Um baque, impacto, um né? baque muito grande. Nossa, o que é que eu tô fazendo de errado, né? Mas aí depois a gente vai entendendo que são os desafios mesmo e os propósitos de Deus, né?
E graças a Deus foi muito difícil, mas eu venci, né? A justiça reconhece a legalidade e a capacidade e a competência do cirurgião dentista, Show. né? Então nós somos muito bem legalizados, afinal de contas, somos os especialistas em face, afinal de contas, todo nosso, se eu tenho 23 anos de formada, são 23 anos dedicados exclusivos à face. Então, né, não tem um direito, nenhum profissional do direito que consiga tirar essa competência, porque é para isso que a gente estuda, né? Então, essa parte foi a parte mais difícil. Então, depois disso, que isso passou, eu olhei assim para Deus e disse: agora vão ter Agora que me engolir. Sabe, igual o Zagalo foi que disse? Zagalo. Ai, foi, ai, É é. Zagalo. A justiça arquivou, a justiça deu ganho de causa, pois agora vão ter que me engolir, né? Então, aí é que eu fui com tudo mesmo. E aí acabei me tornando empresária, montando um espaço, que é o que a gente tem hoje, né? Que é um espaço multidisciplinar, com médicos, com dentistas, com fisioterapeutas, biomédicos, esteticista, Muito bom. né? E hoje eu sou empresária, né? Eu não atuo mais somente como injetora, né? Hoje eu tenho uma carga horária de empresária, né? Eu dou aula, tenho cursos. Então hoje a minha vida ela é bem dinâmica. E muito feliz, muito contente. E se for falar em desafio, o segundo maior desafio para mim foi justamente quando eu me tornei empresária. Porque eu não fui formada para gerir, né? E a gestão é algo desafiador. Então eu tive que tirar um tempo da minha vida também para Pra aprender, estudar né? e aprender a gerir. É. Esse foi, digamos assim, o meu segundo desafio e o desafio mais recente. Me conta, os desafios são para ser superados, né? A gente que tá na gestão, que não conhece, minha amiga, a gente sofre um pouquinho, mas depois se acerta também. É, exato. É Me isso. fala um pouquinho aí do tema da tua palestra que tu trouxe para o Inovodonto. Hoje eu trouxe para o Inovadonto uma palestra que eu gosto bastante, que é a perfiloplastia. É um procedimento que envolve 3 áreas da face, nariz, lábios e mento. É um procedimento que entrega um poder transformador muito rápido, né? Porque você muda ali à frente o perfil do paciente em horas, 1 hora, né? Digamos assim. Mas é um procedimento que traz, né, os seus desafios, como o planejamento. Eu sempre falo isso, as pessoas planejam, às vezes, rinomodelação, lábios e mento. Ai, vou botar, vou preencher. E não é, a gente tem que entender do crescimento e do padrão facial, para que a gente possa entender se eu posso levantar o nariz mesmo, ou se eu vou mexer só no dorso, se eu posso preencher lábio superior, só o inferior. Então, é um procedimento realmente que ele exige muito do conhecimento técnico para planejar. Então, eu trouxe uma palestra que trouxe um pouquinho de tudo, né? Trouxe planejamento, trouxe um pouco da anatomia, trouxe casos clínicos e trouxe as intercorrências, como eu sempre falo. A gente tem, injetar é fácil, mas injetar sem saber resolver as intercorrências não serve de E nada. precisa saber, na hora de uma intercorrência, você precisa saber o que Precisa, fazer, né? precisa. É uma responsabilidade, tem que ser um compromisso. Precisa. E agora, eu queria saber de ti, o que é que nós temos preparado aí para 2025, né? Nós estamos já aqui chegando em novembro, dezembro, né? O que é que vai acontecer com a Evaldo, Michele França, professora? Como é que vai estar na clínica? Eu quero saber um pouquinho. Conta para nós. Evaldo, 2025 eu estou cheia de projetos, né? Estou com vários projetos, é, trabalhando nesses projetos aí em segredo, digamos assim, Sim. né? Porque são projetos realmente grandiosos, graças a Deus. E em 2025, pelo menos um desses projetos vai sair, se Deus quiser. Vou fazer suspense, porque você sabe que a gente não Não pode estar pode contar tudo. dizendo, não pode dizer tudo, né? E com certeza, né, os cursos, a gente está aí com a pós-graduação na Uninta, tanto em Sobral como aqui em Fortaleza. Então a Legal. gente vai estar lançando aí as datas, né? Em janeiro tem um curso inovador aqui em Fortaleza, comigo e com os 3 grandes mestres da Unifor, né? André, Bruno e Rômulo, que é um curso que não existe no mercado, inclusive, se você quiser Legal. levar para Teresina. Legal. É um curso de cirurgia de lipo de papada associada ao endolaser. Então, a gente vai realizar as cirurgias e imediatamente já passar o endolaser. Então, é algo bem inovador em janeiro, esse curso.
E muito, muito trabalho, muito protocolo dentro do espaço. É um ano que promete, 2025. 2025 aí promete aí ser um ano da roça, eu costumo dizer, né? E as tecnologias? O que você está achando aí dessas tecnologias que vem chegando para a ROF? Eu sou apaixonada por tecnologia. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu sou apaixonada. Eu não vejo, eu não enxergo o futuro da estética sem as tecnologias. Eu acho que os injetáveis e as tecnologias é o casamento perfeito, né? Eu não acredito só em tecnologia e também não acredito só em injetáveis, né? Eu sempre brinco e digo sempre isso. Não inicie por preenchedores. Eu brinco muito, mas não é uma brincadeira, é algo que eu realmente acredito. A gente tem que tratar essa pele, a gente tem que tratar a flacidez, enfim. Então, eu sou apaixonada, eu invisto no meu espaço, a gente tem muita tecnologia. E assim, me assusta a quantidade de tecnologia que sai. Toda hora uma tecnologia nova. E eu brinco que eu digo assim, meu Deus, se a gente for acompanhar o mercado, não dá tempo nem esperar a nova chegar e usar a É, sua. é. Porque realmente é muita coisa. O mercado tem lançado muita coisa. E Muita quando, e coisa. quando chega uma tecnologia, você analisa primeiro o mercado, né? Você analisa a tecnologia, ela realmente vai oferecer uma diferença na vida do paciente, Exato, porque né? também o que a gente vê muito são muitas tecnologias ofertadas, mas verdadeiramente que não entregam os resultados prometidos, né? Eu já passei por isso de comprar tecnologias e me decepcionar com os resultados. Então hoje eu tenho bem mais cautela É. no momento de escolher uma tecnologia, né? Por quê? Porque é um fato que existem muitas tecnologias que não entregam o que prometem. Michele, me diga uma coisa, a gente está fazendo uma pergunta, toda vez que vem um professor aqui, eu gosto de perguntar. Você não vai escapar também, não. Entendeu? Moçada saindo da faculdade, terminando o curso de odontologia, né? Partindo para uma pós-graduação, né? E a gente vê muito aluno atrás de entrar pela ROF, aquela ansiedade, né? Para ter uma pós-graduação, estão escolhendo a harmonização orofacial, né? Sim. O que você diria hoje para esse aluno? Olha, eu diria para esse aluno o que eu digo para o meu filho, né? Eu tenho um filho de 14 anos e que Já? ele já e que ele está passando por esse momento de pensar o que ele quer da vida, né? O que que ele quer, qual a profissão que ele quer seguir, para ter até um direcionamento dentro da própria escola, né? Que hoje as escolas elas têm esse direcionamento. Ele me pergunta, mamãe, você, o que é que você acha de medicina? O que é que você acha disso? Eu digo, filho, é, você tem que encontrar algo que você ame muito. Porque se você amar muito e se você ama muito, você vai se entregar muito. Tudo que a gente se entrega, tudo que a gente foca, cresce. Você vai crescer. Então você vai buscar ser o melhor. Então você sendo o melhor, você vai ganhar. Se você for pensar em dinheiro, você vai ganhar muito melhor do que uma outra pessoa que de repente tem uma profissão de futuro, mas que não ama, né? É a mesma coisa da harmonização facial. Muitas pessoas, muitos alunos, eles olham para o glamour. É um glamour, é uma área que lida com estética, é uma área Sim, que lida com beleza, é uma área que entrega um poder transformador. E muitas vezes rápido, né? Principalmente quando a gente fala em preenchimentos e é, toxina, uma maquiagem, né? é. Aquele boom. Então, nossa, une muitas coisas envolventes, né? Mas, se você não ama o que você faz, ou seja, se você realmente não tem identificação, você tem que descobrir se você tem identificação com isso. Porque também é uma profissão uma área que exige muito. Muito que eu digo como investimentos financeiros, né? Então, assim, a gente acha que gasta com a odontologia tradicional, mas com certeza você vai gastar muito mais do que você imagina na ROF. Sim. Principalmente se você quiser concorrer no mercado, né? Porque, por exemplo, você concorrer no mercado, você tem que ter tecnologia. Se você não tem tecnologia, você não vai conseguir chegar, né? Então, você tem que ter investimento, você tem que aprender várias coisas, como, por exemplo, se expor em rede social, que, né, não é uma coisa fácil. Eu, particularmente, quando comecei, não queria. Até estava brincando ali, contando que eu chorava. Não, eu não quero gravar nada, eu não precisa. Mas precisa. Aí você começa a entender que precisa. E tem também essa questão, como eu falo, né, das intercorrências. Porque dentro da odontologia tradicional, as nossas intercorrências, elas são mínimas. Quando a gente compara com o risco das intercorrências da ROF.
né? Então, na ROF, você tem o risco de deixar a pessoa paralisada, você tem o risco de deixar a pessoa com parestesias, você tem o risco de deixar a pessoa com, no caso, perder, como a gente vê aí, né, necroses. Então, assim, são riscos, e são riscos que vão lidar com a estética. Então, o impacto desses riscos, caso você não consiga resolver e solucionar, é muito grande, tanto na vida da pessoa quanto na sua profissional. Então você tem que estar preparado para tudo isso. E é um mercado bom, que eu acredito que só vai crescer, mas que também é um mercado muito competitivo. Então, se você acha que vai ter facilidade na ROF, eu Esquece. te digo que não é bem assim. É isso aí. Falou doutora Michele França. Doutora Michele, muito obrigado, viu, por esse tempo aqui com a gente no podcast do Inovodonto, né, e revista Odonto Nordeste. Te agradece a tua presença. Eu que te agradeço demais pelo convite. Pode contar comigo para tudo que você desejar fazer, seus eventos Obrigado. aqui, fora. E eu te desejo muito sucesso e que você continue sendo esse instrumento na vida de todos nós, né? Porque todos nós profissionais precisamos de pessoas como você, que tem essa coragem de romper, de conectar, de fazer crescer. Muito obrigado. Podcast do Inovodonto volta daqui a pouco. Um abraço.